Por não ser um direitista radical, eu virei comunista. Não me defino como um direitista cristão. Eu me defino como um cristão com inclinações à direita. Mas você deve ser criticado por ser, então, moderado. Sim, com certeza, porque ser moderado é ser comunista, o que é muito louco, porque o ser comunista, na minha cabeça, sempre foi algo mais revolucionário, né? Então, mas assim, se bem que o movimento de direita que levou o Bolsonaro ao poder tinha mais traços de revolução do Exato. que de sublevação, na verdade. Né? Eu comento. Por exemplo, a Ava, aqui essa perigosa esquerdista aqui presente, porque ela ajudou o governo de transição do Lula, ela é do PSDB, aquele que o PT diz que é de direita. Vem cá, você fica confortável com o rótulo de esquerda, você tucana? Fala pessoal, quero deixar essa entrevista aqui para vocês e eu quero que vocês confiram só essa entrevista onde há dois cristãos, só que sendo um cristão esquerdista e o outro cristão comunista. E vejam só as teses que eles vão defender para dizer que são cristãos e que as pautas se encaixam perfeitamente com a prática de vida deles. Então eu quero deixar para vocês conferir e também vejam as falas do Pedro Bial quando ele diz que, isso foi o que eu entendi, quem votou em Lula é da democracia e quem votou em Bolsonaro é revolucionário. Então, veja só, isso foi o que eu entendi, mas eu quero deixar esse vídeo aqui para que vocês acompanhem e analisem as falas dele. Porque eu votei em Bolsonaro, então quer dizer que eu sou um revolucionarista, eu sou aquele tipo de pessoa que quer implantar alguma coisa. E quem votou em Lula, não. Lula é da democracia, é do bem, é do bem-estar da sociedade. Então eu quero deixar aqui para vocês verem esse vídeo. Mas antes de irmos para o conteúdo, deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E bora assistir esse vídeo agora. Porque se já é difícil lidar com convicções extremadas, a fé é mais que uma convicção. A fé, como disse a Adélia Prado há pouco nesse programa, é a esperança levada às últimas consequências. A instrumentalização da fé para a obtenção e a manutenção de projetos de poder é o que difere as camadas dessas disputas, porque a fé, ela fundamenta o sujeito. Então, todas as outras paixões, elas nos compõem, mas não necessariamente nos fundamentam. Enquanto quem tem fé é atravessado por ela para tudo. A gente enxerga o mundo a partir da fé, a gente sente a vida a partir da fé. Então, quando a fé é o principal elemento dessas disputas, isso desequilibra um pouco o jogo, né? Porque se a gente se fere a nossa fé, ou usa a nossa fé para um projeto de poder, é todo o sentido da nossa existência que está dentro desse balaio. E esse é o ponto grave, né? Porque a fé é esperança. E a guerra cultural, ela demanda muito medo. Então, se eu tenho medo excessivo, eu tenho paranoia. Se eu tenho paranoia, eu não tenho esperança. Né? Então, a gente que é cristão, que acredita na ressurreição final de todas as coisas a partir de Cristo, não tem como ser uma mentalidade paranoica, tomada pelo medo, né? Então, por isso que a guerra cultural ela se torna até mais grave para um contexto cristão. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você instala um mecanismo de terror, de terrorismo moral, de terrorismo espiritual, automaticamente você aniquila o amor. E aniquilando o amor, você aniquila o próprio evangelho. Isso é um negócio que a gente experimentou de maneira muito mais aguda de 2018 para cá, a ponto das pessoas dizerem: você não é crente porque você não vota no meu candidato. Eu tive que perguntar: eu tenho que me converter a Jesus ou ao seu candidato? Porque eu já sou convertido em Jesus. A divergência natural é parte da democracia. O problema é olhar o outro e ver ali um demônio. E se é um demônio, eu preciso combater, eu preciso exorcizar. Extinguir. Extinguir. Exterminar. Virou isso, né? Assim, a opinião que não é minha não pode existir. Gente, não só a política é o lugar para isso, como a religião, então, nem se fala. Né? A internet virou um lugar muito hostil, mas a própria igreja, e aí vem, na minha avaliação, o grande perigo da radicalização, da messianização das nossas humanidades, que
que faz com que você perca a dimensão do outro, porque pessoas que sempre foram muito próximas, que a gente sempre teve uma relação excelente, de repente essas pessoas se radicalizaram de tal modo que elas não davam a paz do Senhor pra gente, elas atravessavam a rua, viravam a cara. Famílias rachadas. Exatamente, exatamente. Por causa da política. E não é por causa da política, porque a política é a resolução não violenta dos conflitos. É por causa da radicalização dos relacionamentos extremados na política, sabe? Para você, chegaram estilhaços assim próximos? Não nesse nível, até porque eu estava no campo mais à direita, né? Então eu sofri menos nesse sentido. Mas por não ser um direitista radical, eu virei comunista. Porque você agora deve uma lealdade absurda a todo um pacote fechado. Se você discordar de qualquer ponto desse pacote, você não é parte do grupo, né? Isso é parte da guerra cultural. O que você pega na própria mensagem de Cristo? Jesus, ele, claro, tinha inúmeras convicções e estava trazendo novas convicções a partir do Evangelho. Mas ele foi capaz de colocar na mesa um publicano e um zelote. Para quem não conhece esse contexto do primeiro século judaico, o zelote era alguém que lutava contra o Império Romano, e o publicano era alguém que trabalhava para o Império Romano. E Jesus coloca os dois na mesma mesa. Eu não posso dizer que Jesus não tinha convicções, ou que Jesus fosse um homem relativista, mas Jesus foi capaz de colocar duas pessoas na mesma mesa, porque a maior convicção do cristianismo é trazer esse ministério da reconciliação, como o pastor comentou, Cacau. Eu gostei de você usar a palavra, a imagem da mesa, né? De sentar à mesma mesa. Isso vem da tradição judaica, né? Assim, é que na mesa, e na mesa de refeições mesmo, é onde se fala tudo, onde todo mundo dá suas opiniões. Que mesa sobrou pra gente no Brasil, na atual conjuntura? Olha, eu acho que aqui é uma mesa, né? Poxa, melhor elogio que a gente podia ter do programa. Porque como diz o Sérgio Sampaio, eu adoro, as pessoas são os lindos problemas, não tem como a gente amar todo mundo pela perfeição que a gente se apresenta, porque a gente é problemático, todo mundo é problemático. E aí a Bíblia manda a gente suportar uns aos outros em amor. Quer dizer, a própria Bíblia contempla a nossa humanidade e sabe que não é sobre devoção, mas é sobre cumprir uma missão de, vendo aquilo que no outro me incomoda, ainda assim suportá-lo em amor. Não me defino como um direitista cristão. Eu me defino como um cristão com inclinações à direita. Mas isso é assim, porque para mim o cristianismo é mais importante. Antes de ser de direita, eu sou cristão. Então, é aquilo. Se há uma pauta cristã que é incompatível com a direita, eu vou ficar com a pauta cristã. Mas você deve ser criticado por ser, então, moderado. Sim, com certeza. Porque ser moderado é ser comunista. O que é muito louco, porque o ser comunista, na minha cabeça, sempre foi algo mais revolucionário, né? Então, mas assim, se bem que o movimento de direita que levou Bolsonaro ao poder tinha mais traços de revolução do que de sublevação, na verdade. Né? Eu comento isso no livro, né? O que nós temos na direita brasileira não é conservadorismo. A gente tem um reacionarismo. Isso. O conservador, ele, por princípio, não é revolucionário. Ele não é contra mudanças, inclusive uma boa assistência às mulheres, por exemplo, é uma questão lógica, é uma questão que você vai aprendendo com a experiência. O conservador tem essa consciência que o mundo muda, mas deve mudar respeitando a tradição, respeitando o passado. O revolucionário, aliás, o reacionário é um revolucionário com olhar para trás. Ele quer restaurar uma velha ordem, ele idealiza um tempo que nunca passado, existiu. Ele romantiza esse tempo. Eu até costumo brincar que a diferença entre um revolucionário de esquerda e um reacionário é a ponta do relógio, porque ele está olhando para algum tempo e está idealizando esse tempo. Eu não concordo 100% com a Ava, ela não concorda 100% comigo, mas a gente tem muitas convergências, óbvio. Isso é uma mesa. Mas a gente está num nível de polarização que meramente sentar com a Ava pode ser mal visto por um grupo que me apoia ou que está próximo a mim, e o contrário. Da mesma também, forma. Da mesma forma, né? Olha, e há nuances entre um lado e outro. Por exemplo, a Ava, aqui essa perigosa esquerdista aqui presente, ela, porque ela ajudou o governo de transição do Lula, ela é do PSDB, aquele que o PT diz que é de direita. Vem cá, você fica confortável com o rótulo de esquerda, você tucana?
o evangelho é o meu diferencial em relação às disputas ideológicas. Eu só divirjo um pouquinho do uso do termo polarização. Justamente pelo que você falou, Pedro. Eu sou tucana e fiz Ciências Sociais na Universidade Federal de Goiás, no auge do governo Lula. Então, aquilo para mim era polarização, porque eu ia para a faculdade e a gente discutia as nossas teses de maneira assim super enérgica. Hoje metade dos meus colegas trabalham comigo. Então, a polarização, eu vi uma entrevista recente do ministro Haddad falando que quando ele era ministro da Educação, o pessoal do PSDB ia lá, discutia, no final saía um trem bom, saía um produto em comum. Isso era polarização. Atores divergentes em polos distintos na mesma arena. Eu nunca disse eu sou de esquerda. As pessoas me assimilam dessa forma, e muito porque eu tenho as minhas convicções, elas são inegociáveis, e porque eu não sucumbi à idolatria do bolsonarismo, que eu criei uma expressão, né? Bolsolatria, lancei um movimento lá em Goiânia, Bolsolatria é pecado. Eu não sucumbi a isso porque eu não caí no medo de que um partido político, que é a esquerda, que o Lula, que o PT, era uma ameaça para a minha fé, porque uma fé que depende da classe política para ser firme é uma fé fraca. Uma igreja que depende do Estado para defender os seus valores é uma igreja fraca. Eu acredito que a igreja, como projeto de Deus, ela precede as disputas políticas, ela sucede às disputas políticas. Então, assim, ao perceber isso e não me dar por contente com isso, e manter o meu coração inquieto, eu recebi o rótulo de esquerda. Não pedi o rótulo, mas também não fico chateada com ele. Vou fazer mais uma provocação. Já a gente fala da direita. Além de esquerda, tem outro palavrão associado a você. Eita. Feminismo. Não é o feminismo que me move, é o evangelho que me move. Então, assim como a esquerda, o rótulo vem por causa do movimento que o evangelho provoca em mim. Então, a gente vive em um país que é majoritariamente cristão, que nas pesquisas se diz majoritariamente conservador e, consequentemente, defensor da família, da vida das crianças. Mas, Pedro, 50% das mulheres brasileiras são demitidas depois da licença maternidade. Os mesmos defensores da família colocam a gente no olho da rua com a criança no colo. A gente demora até 4 anos para voltar para o mercado de trabalho, ganhando menos do que a gente ganhava antes. Diante disso, que me chamem de feminista, mas que me deixem fazer o meu trabalho em nome das mulheres, porque as mulheres brasileiras não esperam que nós, sentados nas nossas salas, decidamos qual rótulo funciona melhor, porque a vida delas e de seus filhos está impressa. E antes de algum comentário, se você quiser fazer uma renda extra na sua casa usando apenas o seu celular, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando você fazer na sua casa, usando apenas o seu celular, de 2 a 5 mil reais. Não tem nada a ver com tigrinho, não tem nada a ver com aposta, não. É uma aula totalmente gratuita te ensinando a usar o seu telefone aqui na internet e ganhar mensalmente de 2 a 5 mil reais. Não é nenhuma promessa mirabolante aqui. É algo que você vai estudar, aplicar e ganhar mensalmente. Agora isso depende de você. Não estou te prometendo que você vai estudar agora e mais tarde você está ganhando. Não vem com isso não. Não estou aqui para enrolar ninguém. Eu estou aqui para te dizer que o método funciona porque funciona para mim e pode funcionar para você. Agora depende do seu esforço, do seu estudo e da sua aplicação. Se você quer entender mais e quiser aprender como é esse método, clica no link no primeiro comentário fixado ou então aqui na descrição e você vai assistir uma aula totalmente gratuita te ensinando passo a passo. Pessoal, essa fala do Bial me deixou um pouco intrigado. Primeira coisa, ele disse que quem votou em Lula, isso foi o que eu entendi. Pode ser que eu tenha entendido errado, mas foi o que deu a entender, até porque ele é da esquerda e ele tá aí para passar a mão na cabeça de Lula mesmo. Então, com relação a isso aí, ninguém tem dúvida. Mas é como se quem votou em Lula, quem deu o voto na esquerda, esse é da democracia. Esse daí é do bem-estar do povo brasileiro. E quem votou em Bolsonaro, é golpista. Quem votou em Bolsonaro é da revolução, é o extremista. Até porque para a esquerda, quem votou em Bolsonaro é um extrema esquerda. É assim.
Então, aí você viu esse rapaz aí que disse, não, ele diz ser cristão de direita e comunista. Aí eu pergunto, como é que se encaixa esse negócio? Será que ele não olhou na história? Eu nunca li a história não do comunismo, nem conheço a profundidade do assunto. Mas basicamente eu sei que o comunismo, o que tem de aterrorizado a vida de muita gente no passado, veja só o comunismo da China, veja só. Aquele comunismo ali, a vida daquele povo. Aquilo ali é um exemplo. Veja só Cuba, veja só Venezuela. Então, veja só que a história mostra que o comunismo afetou a vida de muita gente para pior. Não é afetar para o bem-estar, afetou de forma que o povo foi beneficiado. Porque essa é a história do comunismo, socialismo. Tem, na minha forma de pensar e pelo que eu entendi até agora, o socialismo e o comunismo, sabe? É aquela coisa que quer deixar todo mundo igual. É igualdade para todo mundo, miséria para todo mundo, sabe? No comunismo, no tempo do Che Guevara, que era um comunista lá de Cuba, lá ele exterminou por completo essa classezinha aí. Que aqui tem liberdade no Brasil. Aqui nós temos uma democracia ainda, né? Eles têm liberdade aqui no Brasil para fazer as suas paradas, para criticar os cristãos, pegar imagens da igreja e zombar, né? Carnaval eles zombam, aquela coisa toda. Vai fazer esse tipo de ação aí nesses outros países. Então, naquele tempo, era exterminado. E os comunistas daqui fecham os olhos para essa parte da história, finge que nada aconteceu e tá tudo bem. Eu acho interessante que esse pessoal que defende essas ideias da esquerda, né, principalmente algumas classes de pessoas, eles não têm coragem de defender isso em alguns outros países aí. Vai lá pro Irã com essas ideias, vai lá pro Irã fazer essas paradas, não faz uma hora, que já recebe a sentença. Então veja só, essas ideias da esquerda, elas não se sustentam, né? Aí quando você vem com essas ideias, não, mas eu sou conservador, não, eu defendo o conservadorismo, eu sou de direita, não, aí se você dizer que é de direita, é como se você fosse um verme, para a Rede Globo é isso, como se você fosse um verme. Eu acho interessante que eles levaram 2 cristãos, mas eles escolheram os tipos de cristão, veja só, interessante, o Pedro Bial, né, a Globo ela tem uma resistência aos cristãos, mas para não dizer que tem uma resistência aos cristãos, resolveram levar 2 cristãos de esquerda. Um, que é esse rapaz aí, cristão comunista, e a outra cristã que é esquerdista. Então, ela defende algumas pautas que vai totalmente contra ensinamentos da Bíblia. Você vê, ela defende a questão da mulher poder tirar o menino do ventre e você já sabe, né? Aquilo que um pai de família e uma mãe de família cristã de fato jamais faz e que a Bíblia condena. Mas ela a mulher é feminista, né? A ideia que ela defende é que a mulher ela tem o direito de fazer isso. Então, não estou aqui para dizer que a mulher é inferior, nada disso. Não estou aqui para dizer que a mulher é inferior, que a mulher é capacho, que a mulher é menos, nada disso. Ela tem os mesmos direitos que o homem tem, ela tem direito à saúde, mas existe, biblicamente, uma posição em que a mulher ela não está abaixo do homem, mas ela é a sua auxiliadora. Então eu não vou nem entrar nesse assunto aqui porque não é o tema. Só queria falar dessa pauta dela, porque infelizmente, como os papéis hoje em dia estão invertidos, o que essa senhora defende é que a mulher ela tem que, né, ser independente. E essa é a pauta que a esquerda defende. E essa é a pauta que as feministas defendem, né? A mulher, não, você não pode depender de homem, não. E aí, por que elas querem fazer isso? Para botar os homens abaixo, você pode pedir divórcio, minha filha. Você pode viver sozinha. Vai lá. E quando a gente vem ver lá no final das contas, lá na ponta da linha, isso é só para acabar com a instituição estabelecida por Deus, que é a família, né? Isso aí é um fato e é uma verdade. Então eu quis trazer esse vídeo aqui apenas para
mostrar a realidade da esquerda, o que eles defendem. É uma carinha de amor, é uma carinha, sabe, de democracia, mas por trás eu particularmente penso que existem outras intenções maléficas. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comenta e compartilha. E até o próximo conteúdo, se Deus permitir.